Eu quero comentar aqui com você alguns fatos que fizeram paralisar o mundo que começam com a letra C. O C de comunismo, de capitalismo, de crise, o C de corrupção. Fala, seus mal diagramados, finalmente tivemos uma semana animada com boas notícias, imagens alegres e não apenas cenas lamentáveis. Tá, um pouco de exagero da minha parte, mas foi uma semana tão atípica que, por exemplo, vimos Joyce Hasselman dançando Boate Azul na festa do Arthur Lira. Não é tão ruim assim. Além disso, César Filho ressurgiu declamando poesia e sendo cotado para substituir o lugar de Pedro Bial entre os piores cronistas do Brasil. Também tivemos o lançamento de uma música que reúne Fábio Júnior, Nando Reis e Sandra de Sá, querendo fazer um som mais hediondo que aquela versão de trem-bala gravada por famosos no começo da pandemia. Mas o que seria de uma semana alucinada no Brasil sem vídeos do nosso excrementíssimo presidente em situações constrangedoras e minions anônimos conspiracionistas gritando nas ruas de Santos, feito o idiota da aldeia. Tudo isso você vai ver aqui nos Piores da Semana, que também traz o pior e o melhor dos padres brasileiros. A conspiranoia bolsonarista já nos brindou com as melhores imagens produzidas por esse país. E com a atualização das pautas, eles criam novas narrativas cada vez mais criativas e distantes da realidade. E é o que sempre falamos por aqui neste canal. Se não fosse a internet, muitos dos minions estariam puxando o trenzinho de lata em seus bairros e sendo considerados apenas como os doidinhos da localidade onde moram. Como as redes sociais deram voz a idiotas da aldeia, muitas vezes eles viralizam na base da vergonha alheia ou viram até correspondente internacional despenteado da Globo News em Nova York. Na cidade de Santos, por exemplo, um tiozão na faixa dos seus 60 anos prometeu café de graça para quem xingasse João Dória no estabelecimento do qual ele é dono. Típico cara que usa roupas camufladas, mas que com certeza forjou atestado com o tio médico para fugir do exército. O cara assustou até a viatura da PM que passava naquele momento e pensou estar diante de algum surto psicótico. Não que não seja, mas eu não sou psiquiatra freestyle para diagnosticar. E amanhã tem a promoção aqui no bar, entendeu? Mandou o crápula do Dória tomar no cu, ganhou um cafezinho grátis. Então eu tô falando em repúdio a esse governador lixo, ventrílogo da China, que veio aqui pra a nação, esse maldito, esse crápula, que não representa ninguém, chama Dória da bunda. Nós temos que tirar esse daqui, porque Deus tá junto com o capitão, nós estamos fechados com o Bolsonaro. Fora Dória crápula, fora Dória maldito, fora Dória ventrílogo da China. Fazia tempo que não tínhamos um padre nos piores vídeos da semana. Nesta semana teremos não só um, como dois. Vamos começar por aquele que não merece o nosso respeito, apesar da batina. Na missa dominical do dia 24 de janeiro, o padre da paróquia de Pedras Grandes, em Santa Catarina, se mostrou um verdadeiro seguidor de Olavo de Carvalho. Segundo ele, o vírus não é católico, porque tem fechado as igrejas. Isso aí é o que o padre deduziu. Eu nunca vi entrevista do vírus em que ele fala sobre a própria fé. Se ele é católico ou não, eu não sei. Mas já fez bastante pelo país, matando alguns religiosos negacionistas. Não podemos ser injustos com o Coronga quando ele acerta também, né? E depois, além disso, o padre diz que as vacinas são feitas de fetos abortados pelo mundo. Eu que pensava que isso só servia para adoçar a Pepsi Cola. Realmente, estou precisando me informar melhor sobre as utilidades dessa matéria-prima, porque eu estou bem por fora. Mais uma vez é importante nós recordarmos que o vírus não é católico, porque odeia Nosso Senhor e tem fechado as igrejas. E a salvação para a nossa vida, a nossa alma, não está na vacina. Há vários problemas morais em relação à própria vacina, que está comprovado que é feita com fetos abortados. Dos milhões de abortos, muito mais elevado do que as mortes por coronavírus no mundo.
Mas pelo menos existe uma minoria cristã neste país que merece todo o nosso apoio pela resistência praticada dentro das instituições reacionárias, bolsonaristas e negacionistas que eles pertencem. E o maior exemplo disso é o padre Júlio Lancelotti de São Paulo. Nessa semana, ele protagonizou imagens que deveriam colocá-lo na lista de melhores vídeos da história do mundo, mas vai entrar aqui no Piores da Semana porque não criaremos um quadro novo apenas para inseri-lo. Espero que vocês compreendam. Depois de a prefeitura de Bruno Covas colocar pedras embaixo de viadutos para impedir que moradores de rua tivessem onde dormir, o próprio Júlio Lancelotti foi lá quebrar as pedras com uma marreta. Triste do país em que o padre Júlio é mais subversivo que os roqueiros paga-pau do presidente. Saindo um pouco da religião, vamos falar de coisa boa, música. Quer dizer, eu não sei se dá pra chamar de coisa boa não, porque pela minha experiência pessoal costuma gerar intrigas muito mais agressivas do que as discussões políticas. Mas vamos falar. Um vídeo gravado por Fábio Júnior, Nando Reis, Sandra de Sá e outros ícones da Nova Brasil FM me causou constrangimento e irritação maior até do que política brasileira. A música batizada como Avião me levou a ter até maior apreciação pelos sucessos do fofolk de gente como Ana Vilela, Ana Vitória e Thiago York, que parecem Bob Dylan diante disso. O melhor do vídeo é a falta de comprometimento do Nando Reis, que não conseguiu nem decorar as duas únicas frases que ele canta na música. Tudo vai passar, é só acreditar. E como quem é morto sempre aparece, vamos falar da exumação realizada nesta semana para trazer à tona o cadáver de César Filho. Ah, ele não morreu? Ele tá na Record? Eu não sabia. Tá, valeu. Mas enfim, o jornalista e apresentador resolveu se reinventar e reapareceu apostando em ser uma espécie de novo Pedro Bial, novo Arnaldo Jabor, novo Chico Xavier entre os comerciais do Sabadão Sertanejo. Na crônica lida por ele, o cara acha uma boa sacada colocar várias palavras iniciadas com C para falar de coronavírus, de cristianismo freestyle e do quão cafona ele é com esse cabelo preto asa da graúna e essa sobrancelha que quase não me deixa prestar atenção no conteúdo mas tão caricato, canalha e canastrão. Mais um vídeo involuntário do Hermes e Renato. Compartilhe se você chorou, que também é com C. Começa com a letra C. Eu quero comentar aqui com você alguns fatos que fizeram paralisar o mundo que começam com a letra C. Coronavírus. O C de Covid-19, de confinamento. O C de comunismo, de capitalismo, de crise. O C de corrupção. E pensar que tudo começou com o C de China. Será apenas um simples C de coincidência que deixou todo mundo em C de casa? A verdade é que todos correm para encontrar o C da cura. Mas eu não tenho dúvida de que a nossa salvação está no C de Cristo. Durante muito tempo, o termo escola sem partido foi bastante utilizado para criticar aqueles colégios que ensinam alunos como evitar cancro mole na adolescência e como elas devem respeitar as diferenças entre gêneros, raças e orientações sexuais. O que não se discute, por outro lado, é que nessa conversa fiada ela tem só um objetivo. Qual que é? Levar as crianças para a teta do MBL, para o Instituto Mimimisses e para o empreendedorismo de venda de água em Farol. E a sede do MBL de Santa Catarina é uma prova disso, uma live que reúne 4 integrantes da juventude do movimento, que tem entre 12 e 16 anos, viralizou nesta semana. Na conversa, as crianças falam sobre aumento de concorrência, quando deveriam, na verdade, estar conversando sobre Naruto e Digimon. Perfeito. Bom, eu acho que a concorrência ela é muito importante na nossa sociedade. Primeiro, porque eu acredito que a concorrência diminui os preços. Por quê? Quanto mais empresas fazendo o mesmo serviço, as empresas vão tentar trazer um preço menor, que vai ser mais acessível, como vocês disseram, sobre a questão da acessibilidade. Agora, imagina só a decepção do pai que abre a porta do quarto do filho e o flagra não navegando no Xvideos, mas vendo um vídeo do Mamãe Falei. Não é triste? Tão jovens e já viciados em drogas ideológicas.
A definição de comunismo no Brasil é bastante elástica, serve para catalogar qualquer elemento da direita que não concorda com Bolsonaro e até mesmo ex-bolsonaristas do PSL que porventura concordaram com algum marco civilizatório da humanidade. E o mais novo comunista na praça, segundo essa definição, é ninguém menos que ACM Neto, neto do ACM e integrante do partido que no passado foi a Arena, grande entusiasta da ditadura. Ao ir para Brasília costurar o acordo que deu a vitória para Arthur Lira na Câmara dos Deputados, o político, que deve dirigir com um cadeirão de bebê para alcançar o para-brisas, foi chamado de comunista e ainda o mandaram ir para Cuba. Aliás, se eu fosse Neto, iria. O governo lá tá dando vacina gratuita em todos os turistas que visitam a ilha. Não tem sido uma ideia visitar Cuba, não. Fora, ACM! Bandido comunista! Vai pra Cuba, ACM! Vai pra Cuba que te pariu! Fora, bandido! Fora, bandido! Capacho socialista! Por último, mostraremos alguns momentos do excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro, que nesta semana resolveu ficar mais pianinho para não atrapalhar as eleições da Câmara e do Senado. No primeiro momento, ele comparece ao STF para celebrar a retomada das atividades da casa e Luiz Fux repete aquela cena em que o Malafaia diz que o Bolsonaro era um despreparado para a presidência. Mas, desta vez, o ministro joga indiretas sobre o negacionismo do Jair, que simplesmente entra em modo hipnótico e finge não estar ali. Nunca é demais falar sobre a bela peruca do Fux, que deve ter encomendado tendo como exemplo o cabelo de Dennis Quaid. Outro momento que mostra a capacidade de Bolsonaro em abstrair humilhações é quando ele vai abrir os trabalhos da Câmara no ano e é xingado de fascista e negacionista. É inegável que ele consegue se sair bem nesses momentos, mesmo fazendo um cosplay de um morto muito louco. Porém, quando está entre seus pares, aí sim ele fica saidinho, vira o tiozão piadista do churrasco e quer ser o centro das atenções na sala. Em uma reunião realizada com Damares Alves, ele aproveita o momento de puxa-saquismo generalizado para dizer que não é só o mito, é o mito do leite condensado. Os aspones riram, mas Dona Micheque demonstrou a insatisfação sem nem disfarçar. Só ela deve saber as dores e delícias que é viver em um palácio, mas tendo que aguentar as reiteradas piadas sem graça do bobo da corte. O mito, né? Início, Damares. O mito do leite condensado? É isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, então seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que imaginavam que nunca veriam César Filho declamar um texto tão ruim assim, só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.